Atenção você cliente, está na hora de tirar suas fotos do arquivo pendrive ou CD. Você sabia que a Metrofilme Digital faz seu álbum ou apenas revelação de fotos? Não importa qual tenha sido o fotógrafo do seu evento, a Metrofilme Digital tem a melhor qualidade e o menor preço. Rua Romeu Martins, 38 Centro, próximas lojas Americanas. Informações 859-9637-1505. Fale com o Naldinho. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Alexia Design traz para Canindé e região um novo conceito, uma loja diretamente de fábrica com preço e qualidade de verdade. Fazemos parte do grupo Edson Estofados e temos todo o cuidado e acompanhamento com os nossos clientes. Nosso foco maior são os estofados projetados, com cores e tamanhos à escolha do cliente. Conforto e qualidade acima de tudo sempre. Endereço: Rua Euclides Barroso 745 Centro. WhatsApp 85 99661 1502. Siga-nos em nossas redes sociais, @AlexiaDesign_. No coração de Canindé, na Praça Tomás Barbosa, a loja Orpan, presente há mais de 55 anos em Canindé e região, tem o jeito mais simples para realizar sua compra. Com o crediário próprio da loja Orpan, comprar de quem você conhece e que você confia é essencial. Aqui você encontra tudo em móveis, eletrodomésticos, utilidades do lar, violões, caixas amplificadas, cama, mesa e banho. Produtos para o agricultor como forrageiras, pulverizador, bomba submersa, motosserra, dentre tantos outros itens que temos a oferecer. Vem pra cá, estamos te esperando. Loja Orpan, na Praça Tomás Barbosa. Você conhece, você confia. Clinvet é uma empresa inovadora. Possui uma equipe de veterinários altamente qualificada. Oferece serviços de consultas, cirurgias, vacinação, internação 24 horas e além de exames laboratoriais. Também contamos com o serviço de Taxi Dog que vai buscar na sua casa. Estamos localizados na Rua Raimundo Marreiro, número 2348, bairro João Paulo II. Contato 85 99660 5563. Organização Dr. Alex Silva. Universo Pet, o novo pet shop da cidade. Temos serviços de banho e tosa, farmácia veterinária e Taxi Dog. No nosso espaço físico você encontra as melhores opções em rações, além de brinquedos para o seu pet e uma diversidade de produtos para o seu bichinho de estimação. Visite-nos. Travessa 1, 2181 João Paulo II, vizinho a Clinvet. Agendamentos e informações WhatsApp 85 e 98958 1867. Técnico responsável Luciano Silva. Oi, eu sou o Frei Jurandir, estou aqui convidando você e toda a sua família para todos os sábados nos encontrarmos aqui no Santuário de São Francisco das Chagas do querido Canindé. Onde quer que você esteja, venha rezar conosco. Aguardo, você é muito importante e a sua presença é muito mais aqui comigo. Está no ar mais uma edição, Sua Tarde com Jéssica Silva, aqui na TV Canindé, a 17ª edição.
E para descontrair seu domingo maravilhoso, e hoje tem novidade para você e muita informação. Vai lá nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube da TV Canindé. Compartilha com todo mundo, chama a galera para assistir o programa que hoje está maravilhoso. Interaja conosco, envie sua selfie, envia também aí pelo nosso WhatsApp da TV Canindé, 98178-4444. Aproveita e manda já essa selfie aqui pra gente que você vai aparecer aqui na tela junto comigo. Gente, hoje o programa Sua Tarde com Jéssica Silva na TV Canindé, com muita informação para você. Vivemos num tempo de pandemia, momento este causado pela presença do Covid-19, coronavírus, em âmbito mundial. Nesse contexto, um profissional de psicologia consegue desenvolver diversas funções essenciais para ajudar as pessoas em tempos tão difíceis como este que estamos presenciando em nossa sociedade. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou essa nova espécie de coronavírus como pandemia, pelo fato de ter atingido e ser registrado em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. É importante destacar este ponto, pois o vírus se disseminou, os números aparecem de forma assustadora. É essencial que a população perceba a seriedade do caso e tome as devidas precauções para evitar o aumento de infectados, assim como o uso da máscara, por exemplo. Qual a importância da psicologia neste momento de pandemia? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. A psicologia tem capacidade de aconselhar pessoas no sentido psicológico, garantindo assim a saúde mental do bem-estar dos indivíduos. No contexto de uma pandemia, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, constitui a possibilidade da atuação de psicólogos em emergências e desastres, contextos clínicos de assistência social e saúde pública. Assim, são várias as formas e possibilidades de atuação deste profissional, não se limitando somente ao atendimento físico, mas também no ambiente digital como online, muito utilizado nos dias de hoje. Nos atendimentos por meios da tecnologia da informação e da comunicação, o psicólogo, tendo cadastro prévio junto ao seu conselho, CRP, pode atuar em diversas áreas. E hoje nós temos aqui um convidado super especial. O nome dele, Cleanto Wilker Freire Vasconcelos, mais conhecido como Wilker Vasconcelos. 27 anos, nasceu e se criou aqui mesmo em Canindé. Estudou na Faculdade Maurício de Nassau e se formou no ano de 2018. Atualmente, ele trabalha na Secretaria da Assistência Social, atendendo na clínica e é voluntário no Pra Vida Canindé. Na assistência social, ele atende a todos os públicos e na clínica, adolescentes de 12 anos e os adultos. Não foi um sonho de infância, mas ele se apaixonou pela profissão. E hoje ele está aqui com a gente para falar sobre um assunto muito utilizado no momento e muito delicado. Como a pandemia afetou o âmbito mental, né? O âmbito mental dos jovens e adultos. Boa tarde, Wilker, seja bem-vindo. Wilker Vasconcelos. Boa tarde, Jéssica. Obrigado, é um prazer estar aqui. Boa tarde a você também, que nos assiste, nos acompanha, o Sua Tarde pela TV Canindé. E uma boa tarde especial a todos os meus colegas de profissão da área da psicologia e também da assistência social. É um prazer estar aqui com você nessa tarde para conversarmos e debatermos um pouquinho sobre saúde mental. O que é saúde mental nesses tempos de pandemia? A gente só ouve falar que a gente precisa ter saúde mental, mas o que é isso, né? É como aquela música, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então aqui a gente vai aprender o que é saúde mental nesse período de pandemia. Wilker, doutor Wilker Vasconcelos, né? Não, só o Wilker Vasconcelos. Vasconcelos. Wilker Vasconcelos, mas tem muita gente que chama de doutor, né? Mas na área da psicologia a gente só pode usar o termo que a gente tem, a graduação que a gente tem. Então, por enquanto, só sou graduado em psicologia e bacharel em psicologia. Futuramente eu faço o mestrado e o doutorado, aí para assim ser chamado doutor. Deus quiser. Primeiramente, quero agradecer você ter aceito o nosso convite em participar deste programa para tirar e sanar algumas dúvidas, né, de muitas pessoas.
Inclusive, muitas pessoas me fizeram várias perguntas, eis que você está aqui para respondê-las, porque cada convidado nosso do programa Sua Tarde com Jéssica Silva é a pedido dos nossos webs ouvintes, os nossos webs telespectadores, que veem essa necessidade. E tem uma pergunta aqui que já me passaram: como age a psicologia na sociedade? Pronto. A psicologia, é tanto que a gente fala que não existe a psicologia, mas sim as psicologias. Por quê? Porque cada profissional ele vai atuar numa linha de pensamento em que ele acha e que ele se percebe mais favorável para ele, que ele se consegue ver mais ativo, né? Vamos dizer assim. Como, por exemplo, eu uso a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, mais conhecida como ACP. Outros colegas meus vão usar a psicanálise de Freud, outros vão usar o psicodrama. Então, não existe a psicologia, mas as psicologias que vão olhar para o indivíduo de diversas formas, de diversas maneiras e diversos contextos, assim como vive aquele indivíduo naquela sociedade, naquele grupo e individualmente. Então, nós não temos uma psicologia sozinha. Nós temos as psicologias e cada local, a psicologia ela vai trabalhar de uma forma diferente, como o psicólogo na assistência social, o psicólogo da clínica, o psicólogo escolar, o psicólogo do trânsito, o psicólogo do RH. Então, em cada local que vai ter um grupo de indivíduos, vai ter o psicólogo e lá ele vai atuar daquela forma, daquele comportamento que tem o grupo daquele meio. De acordo com o grupo, né? Isso. E existe um momento certo para procurar ajuda de um profissional dessa área, Wilker? Existem pessoas que não se percebem que precisa de um acompanhamento psicológico, de um apoio psicológico. Outros já percebem sim que precisa desse acompanhamento psicológico. E aí vai depender do contexto, vai depender de como a pessoa se percebe, né? Alguns, como eu falei, não vão perceber que precisam do acompanhamento. E aí o colega, o amigo, o familiar vai dizer: olha, por que você não procura um psicólogo? E a pessoa já vai dizer: eu não estou nem doido. Né? E aí a gente já começa a quebrar esse paradigma de que psicólogo é para doido. Psicólogos são para todas aquelas pessoas que precisam se compreender, que precisam se observar como é que estão caminhando, o que é que podem mudar, o que é que podem melhorar. Então, a psicologia ela vem trabalhar para isso, né? A pessoa ela precisa se perceber, mas muitas vezes ela vai ter um viés de outras pessoas que vão precisar daquele estalinho na pessoa. Opa, vamos procurar uma ajuda psicológica, vamos atrás de um profissional da psicologia para você conversar, para você começar a refletir, para você fazer as suas resiliências, começar a retomar a sua vida de uma outra forma, de um outro olhar que antes você não conseguia ver, mas que agora vai começar a enxergar. No caso, descobrindo o seu próprio eu. Isso, é uma busca de si que muitas vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe como é que a gente está vivendo, está refletindo e qual é o sentido que a gente está fazendo as coisas. E até mesmo o sentido da vida. A gente precisa compreender o que é que eu estou fazendo para dizer: ah, isso aqui é eu. Não só viver no automático, acordo, trabalho e durmo. Não, a gente tem que lembrar do porquê que a gente está aqui e por quê. Porque, e muitas pessoas, existe ainda esse comparativo de que psicólogo é para doido, né? E vocês já quebram isso já de imediato. Isso, por quê? Psicólogo saiu muitas vezes as pessoas vão dizer assim: ah, o psicólogo saiu do manicômio, né? Aí já vai comparar o professor na escola, o médico no hospital, e nós saímos do manicômio, né? Essa é a visão que todo mundo tem. Mas aí a gente quebra essa visão e mostra: não, o psicólogo ele pode estar em diversos locais. É por isso que hoje nós temos essas áreas de atuação do psicólogo, tanto na clínica, quanto na social, quanto na saúde, quanto na educacional, quanto no trânsito, no hospital, nas empresas. Então, em diversos locais onde tem gente, o psicólogo está lá para quebrar esses paradigmas de achar que o psicólogo é só para, entre aspas, doido. Não, mas é para todas aquelas pessoas que querem se desenvolver, que querem se descobrir, redescobrir. E você falou aí do coleguinha, né, daquele estalo. Muito importante, às vezes a própria pessoa não percebe que precisa, na maioria dos casos, e de precisar que alguém incentive-as a procurar um profissional da área. Isso mesmo, a gente tem essa questão, tanto que na clínica
ou em outros locais, quem chega primeiro não é o paciente. Quem chega primeiro é o familiar, é o amigo. Então ele chega lá e começa assim, porque eu tenho um fulano que está precisando ser escutado, está com isso, está com aquilo. Então a gente diz, então vamos tentar conversar com ele, né, para ele que ele possa vir. Mas ele não quer vir, então a gente não força. A gente tenta, espera com que ele venha até o local de atendimento, né? E a gente também dá orientações para essa pessoa, para que ela conscientize essa pessoa, esse indivíduo, que ele precisa de um atendimento, né? Começar a quebrar esse paradigma, né? Quebrar esse preconceito que ele tem para ele poder buscar ajuda, né? Então a gente faz esse trabalho, né? Tanto na clínica quanto orienta as pessoas que chegam lá buscando ajuda para o seu amigo, o seu familiar. E muitas vezes, Wilker, essas pessoas que vão buscar ajuda para um colega, para um amigo, para um familiar, elas acabam também precisando dessa ajuda para lidar com esse problema junto com esse amigo ou familiar? Sim, muitas vezes quando a pessoa vai buscar ajuda é porque ela já também não aguenta mais essas questões, não sabe mais como lidar. Ele diz, todos os meus recursos, todo o que eu poderia fazer, eu já fiz e vocês são a minha única alternativa agora. É o meu único local que agora eu vejo que eu posso buscar ajuda. Então essa pessoa que traz esse outro indivíduo, ele também já vem adoecido com essa carga emocional. Ele já vem com esse sofrimento porque ele não sabe mais o que fazer para poder ajudar o outro. Então, aí quando a gente percebe, está o indivíduo que está dentro de casa adoecido e aquela outra pessoa que está buscando ajuda para essa outra pessoa também está adoecida. Então, a gente começa a fazer um trabalho, né, para poder ajudar tanto a pessoa que está adoecida como esse outro que veio buscar ajuda para esse ser que está adoecido, mas que também adoeceu. Acabou adoecendo no convívio. Isso mesmo. E no cenário atual, vivemos mais isolados, sozinhos, distante das pessoas que amamos. De que maneira isso afeta o indivíduo? É uma boa pergunta, Jéssica, porque assim, vamos pensar e refletir antes pandemia, né? Como era o seu dia antes da pandemia? Momento psicológico agora. Como era o seu momento antes da pandemia, Jéssica? Era bem tumultuado, né? O convívio social, o convívio com as pessoas, né? O abraço, que hoje eu acho que é uma coisa que faz muito falta para as pessoas, né? Então, assim, era mais humano, era mais amoroso, e o distanciamento social fez com que as pessoas precisassem disso e, por medo, não chegasse perto. E a sua rotina? O que é que você fazia de manhã, de tarde, à noite, de madrugada? Então, contato pessoal, né, com os colegas, visitas. Tinha o trabalho de manhã. Tinha o trabalho de manhã, trabalho à tarde. As visitas, os abraços, um cafezinho, tomar um suco, um lanche, um bolo. E isso hoje não é mais possível, né? E aí o que é que a gente percebe? Antes da pandemia, nós tínhamos a nossa rotina, como você deu o exemplo da sua, que trabalhava, acordava primeiro, né, que a gente precisa acordar, né? Abre o olho. A gente acorda primeiro, né, diz assim, mais um dia, e aí vai preparar o banho, vai preparar o café, vai acordar o menino para ir para a escola. Exatamente. Né? Tem toda aquela rotina, todo aquele ritual. E aí vai para o trabalho, depois volta para casa para fazer o almoço, depois volta para o trabalho de novo. Quando chega à tarde, aí vai assistir uma novela, ou vai trabalhar mais ainda, como é no seu caso, ou vai estudar. Então, nós tínhamos toda uma rotina. Né? Tudo pré-programado. Tudo pré-programado. E aí veio a pandemia e disse assim, vamos ficar em casa, né? E aí? E aí? Aí a gente fica em casa e... E aí, o que eu faço? Isso, cruza os braços. Inclusive, quando você está com essa rotina pré-programada, já desde a hora que acorda até a hora que vai dormir novamente, você já tem uma rotina toda pré-programada, aí você fala, se eu tivesse tempo eu iria arrumar o guarda-roupa, eu iria limpar a casa, eu iria fazer isso, fazer aquilo. De repente todo mundo ficou em casa. Alguém fez isso? Não. Não. Alguém não fez isso? Não. Porque a gente ficou em casa, mas aí a gente perdeu a noção do que fazer. Não sabíamos mais. Não tínhamos uma noção do que fazer, para onde ir. Não foi programada essa pandemia. Assim, olha, final de 2019, início de 2020 vai ter a pandemia em vários locais do mundo e aí vocês vão ter que ficar em casa. A gente não veio com esse manual, né? Até não tinha um pré-aviso. Não chegou o manual, não chegou o pré-aviso, nada, né? E a gente começou a se adaptar e a perceber essas realidades, mas de uma forma
né, no tete a tete, ali no ao vivo, na prática, que trazia um sofrimento, trazia uma carga de ansiedade muito grande, porque é um vírus novo que a gente ainda não conhece, não percebe como é que ele age, né? E aí só a Organização Mundial da Saúde disse que o melhor remédio naquela hora era o distanciamento social, né? A gente teria que ficar nas nossas casas, né? Ter a distância pelo menos de 1,5 metro. Quem estava com alguns sintomas deveria usar a máscara, e aí quem não estava com sintomas não usava máscara. Mas aí Não sabiam ainda como lidar com a Isso. situação. Né? E aí depois veio assim, todo mundo usando máscara. Então a gente ficava naquele grau de ansiedade muito alto, porque a gente não sabia o que fazer. Porque no dia dizia uma coisa, no outro dia vinham outros estudos e já contradizia aquilo, disse, não, todo mundo agora tem que fazer isso, né? Então traz essa carga de ansiedade. E aí, quando a gente está dentro da nossa casa, a gente fica, o que é que eu vou fazer agora? Fica com esse medo do que pode ocorrer, será que eu vou pegar, como é que vai acontecer? Será que algum familiar meu vai pegar também? E aí traz esses medos, essas angústias, e aí a gente não cria uma rotina para poder ficar bem dentro de casa, para poder não adoecer mentalmente nesse período que nós estamos vivenciando. E no início dessa pandemia, né, Wilke, por ter pego todos de surpresa, né, instantaneamente, impactou, e muitas pessoas achavam que isso ia terminar em 1 mês, 2 meses, e isso foi se arrastando, e estamos aí há mais de 1 ano. E mesmo assim, as pessoas ainda não sabem lidar com isso, né, o medo de um parente, né, acabar contraindo o vírus, como muito aconteceu e ainda está acontecendo, mas se percebe que lá no começo, o pânico, né, aquela sensação de pânico foi muito grande. E isso afetou mentalmente praticamente todas as idades, né, desde os mais novos, os mais idosos, não sabendo como lidar com essa situação. Isso mesmo. Como você mesmo falou, e até como a proporção veio para cá, né? No início de março, né, começou a dizer um caso lá em São Paulo, em poucos dias apareceu no Ceará, em poucos mais dias ainda apareceu em Canindé. Então, todo mundo, querendo ou não, por ser uma coisa nova, de uma coisa desconhecida, as pessoas ficaram com medo, se desesperaram, e isso é normal quando a gente não conhece algo. A gente cria esse medo, cria esse desespero, mas hoje, se a gente for perceber como antes, os nossos comportamentos, eles já estão começando a se acomodar do jeito com que a rotina do que a gente está vivendo está tendo. Então, a gente está começando a se adaptar a esse novo normal, né? E aí, como você mesmo falou, as pessoas pensavam que 1 mês, 2 meses, tudo iria voltar ao normal. E a quem eu conheci, eu disse assim, gente, essa pandemia ela não vai durar só 1 mês, 2 meses. De jeito nenhum. Né? A gente tem que começar a aceitar a realidade que a gente está vivenciando, né? Que é esse atual cenário de pandemia, a gente tem que aceitar, né? Para poder começar a compreender o que é que eu posso fazer. Porque toda a nossa vivência, para ela ter um bom êxito, primeiro a gente precisa aceitar, né? Precisa aceitar onde nós estamos, o que nós fazemos e como nós vivemos. Para assim a gente poder transformar essa vivência. Porque se eu não aceitar, como é que eu vou mudar? Eu preciso ter essa aceitação. Como vou me adaptar a esse novo cenário? Né? Eu preciso aceitar como eu estou vivendo, parar, refletir, pronto, estou vivendo assim, então eu vou precisar viver de uma outra forma, eu vou usar essa estratégia, eu vou usar essa outra, para poder conviver com essa nova realidade que nós estamos tendo nesse atual cenário de pandemia. E antes do início da pandemia, já havia muitos relatos, né, de casos de pessoas com depressão. E no momento atual, percebemos também que muitos jovens e até crianças desenvolvendo esse quadro clínico. Como identificar esses sinais? Dá para ser identificado antecipadamente para que possa pedir ajuda, né? Como você falou, primeiro tem que aceitar, né? Sim. Bom, o Brasil, no mundo inteiro, ele é o primeiro país no ranking mundial de pessoas ansiosas. Então, você já tira uma noção de se o Brasil, antes de pandemia, já era aqui, com pandemia... Subiu de nível. Subiu mais ainda. E aí a gente também vem para essas questões do transtorno depressivo, né? Não só de adolescentes, mas todo mundo, né? Porque começaram a ver uma outra realidade. É como eu falei no início, a gente tinha uma rotina
e a gente foi obrigado a ficar dentro das nossas casas e a gente não criou uma rotina. E aí começaram a trazer esses sintomas depressivos, esses sintomas ansiosos, né? Segundo alguns estudos, dependendo do local, da territorialização e do que se apresenta, né? Transtornos depressivos aumentaram 37%, transtorno de ansiedade aumentou 55%, 57%, salvo engano, por cento. Isso dependendo da faixa etária que a gente vai falar, né? E aí, você me pergunta sobre essa questão da depressão. Antes mesmo da pandemia, a gente já vê a depressão entre adolescentes, né, muito alta. Antigamente a gente via mais a depressão nos idosos, só que a gente está percebendo que os adolescentes também já estão começando a liderar esses transtornos depressivos. E aí a gente começa, mas aí como é que a pessoa está depressiva? Primeiro a gente tem que diferenciar o que é tristeza de depressão, né? Porque tristeza tem um significado, por que eu estou triste? Eu tenho um motivo. A depressão, eu tenho uma observação que eu não sei o porquê eu estou triste. Porque ela pode vir tanto do meu biológico, né, dos meus hormônios que baixaram, os níveis de hormônios que trazem o prazer. Pode ser uma questão emocional que eu esteja vivendo e não saiba como lidar, né, algum trauma de infância que aconteceu, né? Ou pode ser o social. Então, o que é que a depressão está trazendo hoje? Por conta do nosso social, né, da nossa vivência, que o Brasil, é interessante, o Brasil é o primeiro país no mundo de pessoas ansiosas, mas é o país mais acolhedor. Então, como eu sou uma pessoa acolhedora, que gosta de abraços, de beijos, é como se a gente nem conhece a pessoa, mas na hora já está abraçando como se fosse amigo de infância. Né? E aí começa a vir esses transtornos, né, de depressão, de ansiedade. E aí como é que eu posso perceber que ele está diferente, né? O comportamento dessa pessoa vai mudar. Aquela pessoa que era muito alegre, muito feliz, ela começa a baixar aqueles níveis de felicidade, aqueles níveis de alegria, sua, né? Começa a ficar mais recolhido na sua, né? Aquela pessoa que se vamos para, não precisava nem dizer para onde era, já disse, bora, tô indo. Vamos pra, não importa, tô indo. Já tô pronto. Pronta. E hoje, e a pessoa com esses sintomas depressivos, ela começa a se recolher, diz assim, vamos sair, vamos para a churrascaria, comer a carne que você mais gosta, vamos para o cinema, vamos para a pizzaria. A pessoa ela começa a dizer, não, vamos deixar para amanhã. Né? Aí esse amanhã vira depois da manhã, e vira depois, outra semana, outro mês. Né? A pessoa ela começa a não querer mais sair de casa, nem sair do seu quarto, né? A pessoa com depressão, ela não quer dormir, mas quando ela dorme, ela não quer acordar, porque ela não quer viver essa realidade que ela está vivenciando. Ela não quer lembrar que ela está com esse humor reduzido, esse humor depressivo. Ela não quer viver a realidade, né? Ela não quer viver essa realidade daquela pessoa que era super alegre para se encontrar no quadro hoje, né? Então, tem vários esses sintomas, e aí é importante a gente também falar, né, nessa questão da depressão, porque a gente está falando da depressão que a gente conhece, né, que é onde esse humor ele baixa, né, reduz literalmente, fortemente, a pessoa era super alegre e começa a ficar recolhida, deixa de ir para o trabalho, deixa de ir para a escola. E tem outra depressão que muitos conhecem como depressão atípica, que é aquela depressão que é escondida atrás de um sorriso. Que ninguém percebe. Que ninguém percebe. Como diz, nem todo sorriso significa felicidade, Isso, nem né? todo sorriso significa uma felicidade. Então, muitos também querem esconder que estão tristes, que não estão bem, atrás desse sorriso, né? E aí a gente descobre como? Depois que acontece uma automutilação, uma tentativa de suicídio, o próprio ato mesmo consumado, né? Então a gente precisa olhar o 8 e o 80, a gente tem que viver no meio. Então, né? O nível da depressão ela é o exagero, ou para menos ou para mais. E aí a gente tem que observar essas questões, porque ela pode querer disfarçar, esconder essa depressão através da alegria exacerbada. E aí a gente percebe vários humoristas, né, que morreram, né? Que entraram em quadro depressivo e ninguém percebeu. Que entraram no quadro depressivo e aí depois, quando vai observar a morte, mas esse fulano era tão alegre, fulano era tão isso, tão aquilo, né? E a gente tem que começar até a observação nesses quadros. Nem tão baixa
e nem tão alta, né? Tudo Mas com a gente também tem que, moderação, né? a gente tem que olhar com a observação também, com cuidado, porque a gente também diz assim, mãe, tá feliz demais porque tá depressivo. Não, a gente também tem que perceber se não é um quadro de mania, porque aí porque o quadro de mania é aquela pessoa muito feliz, muito tudo, eu sou o bambambam, eu sou o dono de tudo, isso já é um quadro de mania. Agora, quando você percebe que a pessoa está querendo esconder a tristeza atrás de um sorriso, aí já é uma depressão atípica, né? Que a gente não conhece muito. Você comentou aí a respeito dos idosos, né? Nesse período aqui da pandemia, eles também estão muito isolados, né? Tinham convívio familiar, convívio principalmente com os netos, que a geração de idosos começa bebê e termina bebê, né? Pela proporção. Nós vivemos no intervalo. Eles são afetados de que forma nesse período? Eles mais maduros, mas também por conta de ficarem muito mais isolados e sozinhos? Isso pode afetar de que forma? A nossa comunicação é entre esse coisinha aqui, né? Entre o celular, né? Os idosos, eles não usam muito, né? Porque é mais verbal, é mais verbal, eles são mais acostumados a se encontrar com o indivíduo, né? Com bater papo, né? Com os amigos da infância. Contar lá da época de... Ficar na calçada conversando com os vizinhos. Inclusive, aqui em Canindé, a gente tinha esse hábito, né? Tinha o hábito dos idosos ficarem na calçada vendo o pôr do sol. Coisa costumeira de antigamente. De 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. E hoje não se todos tem. Os vizinhos estão lá sentados na calçada conversando. E hoje a gente não tem mais isso, né? E aí, querendo ou não, traz um sentimento ruim para eles, porque assim, a minha alegria que eu tinha, os meus afazeres que eu tinha, eles foram barrados, né? Eles foram retirados de mim. E aí eu tenho que ficar em casa. Mas aí, se o idoso morar sozinho, e os seus netos morarem em outra casa, a Organização Mundial da Saúde diz, não pode ter contato, né? Os idosos são um grupo de risco. E aí, os avós não podem se encontrar com seus netos. Que seria o motivo da alegria. Que seria o motivo da alegria, o motivo de estarem bem. E aí nem tem os vizinhos que podem ficar na calçada, nem tem os netos que podem visitar. E aí traz todo esses sintomas de tristeza, né? Traz essa inutilidade. Então, por que é que eu estou aqui? Né? Eu preciso, não tem mais aquele foco no que é que vai me trazer uma felicidade. E aí a gente precisa começar a trabalhar o que é que vai trazer bem para essa pessoa, para esse idoso, durante a pandemia. Se é uma visita, mesmo que seja distante, do outro lado da calçada, seja pela questão virtual, né? Porque a gente pode usar os meios tecnológicos para conversar com os idosos. É tanto que foi feita uma pesquisa, né, durante essa pandemia, que os idosos eles começaram a usar mais as redes sociais. Para quê? Para acompanhar as celebrações, né, tanto católicas quanto protestantes, quanto diversas crenças religiosas. Então eles começaram a buscar as redes sociais para poder se comunicar com as pessoas, né? Com o vizinho que está do lado, com os netos. Então a gente precisa usar essa ferramenta ao nosso benefício para poder trazer um mínimo de conforto para esses idosos que moram sozinhos ou que não têm tanto contato com seus familiares. E principalmente na questão de restrição de mobilidades, né? Isso. Muitos já tinham essas restrições e agora sem o contato físico se tornam ainda mais difícil, né? Sem o contato físico, abraçar, chegar e sentar no colo. Porque os idosos a gente percebe que eles gostam de se sentirem úteis. Sim, sim. Né? Principalmente nessa fase agora, eles estão se sentindo inúteis. Todos nós temos essa sensação de ser útil para alguma coisa, né? E os idosos, eles dobram essa sensação. Eles dizem, não, eu preciso ser útil nessa sociedade, porque eu já contribuí, mas eu quero continuar contribuindo com ela de alguma forma, né? E aí, muitas vezes, a gente vai olhar para as realidades que nós temos. Por exemplo, a realidade da nossa cidade, muitos dos nossos pais, eles deixavam a gente com os avós para ficar cuidando enquanto ia trabalhar, né? Então, isso era a utilidade, né, gente? Para dizer que era só um objeto, né? Mas era um meio de se sentir valorizado, um meio de se sentir importante, de cuidar dos netos,
né? Então, e aí não tem mais esses netos nesse período de pandemia, né? Porque eles estão lá na casa dos pais, o idoso está na sua casinha, porque muitos idosos querem estar na sua casa, querem ter seu lar e seu conforto, né? Querem seu lugarzinho, né? Isso. E essa falta, assim, de interação entre os jovens, por eles estarem, assim, longe das escolas, dos colegas, pode comprometer a personalidade deles comportamental futuramente? Dá para fazer já essa análise? Assim, Jéssica, a gente tem que começar a observar esse comportamento, porque querendo ou não, traz um medo, uma insegurança, né? Será que eu estou com o vírus? E será que se eu me abraçar com o meu coleguinha, eu posso estar transmitindo, eu posso pegar esse vírus? E levar para casa. E levar para casa, traz essa insegurança. E a gente tem que começar a trabalhar o que a gente está sempre dizendo, esse novo normal, até que tudo volte como eram as coisas mesmas antes dessa pandemia, da gente poder voltar a abraçar, voltar a beijar, voltar ao que a gente tinha antes, né? Mas aí a gente tem que se adaptar, por enquanto, a esse novo normal, através das aulas online, né? Através das rodas de conversa online pelas mídias sociais, tanto esses diversos aplicativos que nós temos de comunicação. Então, a gente só precisa começar, que a gente ainda não criou essa ciência, de criar uma nova rotina para o meu dia a dia. A gente precisa criar essa consciência de uma nova rotina, aceitar o que a gente está vivenciando para poder começar a fazer essa transformação, essa mudança. E que, inclusive, este período, né, escolar dos jovens era um período de descobertas, de autoconhecimento, e eles não estão tendo isso no momento, né, junto com os coleguinhas, né, descobrir assim o início da maturidade também, e não estão tendo isso. Então isso vai afetá-los futuramente na parte comportamental? A gente sabe que vai ter sim uma mudança de comportamento, né? É uma nova realidade que a gente precisa começar a observar, precisa começar a estudar, mas a gente precisa primeiro vivenciar, né? Já tem propostas no Brasil inteiro e no mundo inteiro a retomada das aulas, né? De forma híbrida ou de forma coletiva. A gente tem que Mas ainda causa medo, né? Causa esse medo, né? Tem muitos pais que querem ver os filhos já na escola, né? Porque não criaram uma rotina com eles dentro de casa e dizem, meu Deus, não aguento mais. Não aguento mais. E já tem outros que têm medo, de deixar seus filhos irem para a escola e pegarem esse vírus, ou de trazerem o vírus para casa e contaminar alguém. Então a gente primeiro precisa observar essa nova realidade que a gente vai ter futuramente, né? De como é que vai ser os alunos, os adolescentes, as crianças, os adolescentes, os jovens perante ao retorno dessas aulas. Como é que eles vão se comportar para assim a gente começar a trabalhar, ver as percepções, como é que eles se veem nessa nova realidade dentro da escola, né, que é com todos os colegas juntos, ou se vai ser só com a metade. A gente precisa primeiro observar isso, para poder começar a trabalhar. Os jovens, né, os adolescentes, eles ainda entendem esse novo normal, né, essa forma de trabalhar, de lidar com toda essa situação. Mas e os pequenos? Né? Como lidar com essa situação junto aos pequenos, né, que são do primário, que a primeira reação de ver o coleguinha vai ser o quê? Um abraço. Né? Então, como que será essa reação? Alguns estados, né, do Brasil já retomaram as aulas, né, como no Rio de Janeiro, algumas escolas já retomaram as aulas, mas fica a preocupação será que realmente, mesmo com a vacina que já está sendo, né, disponibilizada para toda a população, se Deus quiser, todos vacinados, não significa 100% de imunização, né? Quando será que nós vamos poder realmente retomar, né? Não voltaremos como antes, mas quando será que nós poderemos abraçar? Que hoje é um ato que faz tanta falta, principalmente aos jovens, adolescentes em descobertas e aos idosos, por falta do abraço dos netos, dos filhos, do vizinho, de bater papo, né? Isso. Vai ser um trabalho árduo, né? Nessa questão, quando a gente vai falar de infantil, fundamental 1, né? Que ainda são os pequenininhos, que não têm muito essa consciência do que a gente está vivenciando, né? Vai ser um trabalho árduo, mas querendo ou não, nesse trabalho eles vão começar a compreender que, por enquanto, eu não posso ter esse abraço, né? Mas é um trabalho de conversa, que aí eles vão compreender que, por enquanto,
não pode, né? Mas aí a gente vai depender da realidade de cada escola, da realidade de cada local que se vai observar essas crianças do infantil e do Fundamental 1. Mas vai ser um trabalho árduo que a gente só vai compreender na prática. Na prática. E no caso, assim, é nesse momento que envolve muito a questão familiar, né? Como antigamente, né, sempre os professores utilizavam a família é a extensão da escola e a escola é a extensão da família. Então, o filho está nesse elo, escola-família. Se a família não cumprir com a parte dela, a escola não tem como ter resultado 100% também, né? Isso. É o que eu sempre digo, não vai existir família sem escola, assim como não vai existir escola sem família. Porque é um trabalho em grupo, né? É um trabalho que vai formar um indivíduo, vai formar um cidadão. E aí a escola, a gente tinha antigamente a noção de que a escola só ia trabalhar os conteúdos didáticos, né? E aí com o passar dos anos, com essa modernidade, a gente começou a perceber que não, a escola não tem só que transmitir os conteúdos didáticos, ela está sendo uma formadora de opinião, né? Para esses adolescentes, para essas crianças. E eu não vou conseguir firmar esses direitos, essa opinião, esse pensador, se a família não contribuir. Então eu preciso ter esse elo de família e escola sempre andando juntos para poder formar esse cidadão futuramente, para que ele não venha acarretar numa sociedade com muitos transtornos, com muitos traumas, com muitas angústias, né? De saber o que pode, o que não pode, como deve agir em determinado local. Certo. E que conselhos, assim, que dica você daria para esses jovens nesse momento tão atípico, né, nessa nossa realidade, para que eles pudessem ficar menos ansiosos, ociosos também, né, por falta desse contato social? Primeiro, como eu sempre digo, aceitar a realidade que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo em um período de pandemia, né, é o nosso primeiro ano de pandemia do coronavírus, está tendo essa nova variação e a gente precisa aceitar. Não é esse vírus não é uma frescura, não é uma besteira, é uma coisa séria. A cada dia mais a gente está vendo que as pessoas infectadas são pessoas que a gente conhece, que tem nome, sobrenome, endereço, né? Porque antes, quando não era comigo, tudo bem. Só que a realidade ela está mudando. A gente está conhecendo, chegando perto, né? A gente está conhecendo alguém que teve o vírus, né? E a gente precisa começar a aceitar essa realidade. E aí a gente vai precisar criar uma rotina. Se eu estou dentro de casa, eu preciso criar uma tabelazinha de atividades do que eu posso fazer. Então, por exemplo, se eu estudo pela manhã, então pela manhã eu vou acordar no horário que eu acordava antes, que ia para a escola antes da pandemia, né? Se a escola era 7 horas e eu acordava às 6, eu vou acordar às 6 para continuar cumprindo essa rotina que eu tinha e aí ir para a escola de forma remota, né? Depois fazer a refeição do almoço e aí à tarde eu começar a preencher com atividades que me tragam benefícios, como por exemplo ler um livro. Hoje muitos adolescentes, muitos jovens não têm esse costume de pegar o hábito de ler um livro ou de ler uma revista científica ou até mesmo um gibi. Adoro gibi. Né? A gente não tem muito esse costume, o brasileiro não tem esse hábito leitura, né? da leitura, de buscar, de comprar livros e ler, a gente não tem. Então começar a ter esse hábito, a questão de artes cênicas, na pintura, no bordado, no crochê, né? Porque querendo ou não, muitos de nossos avós, nossos pais, nossos tios, eles cresceram aprendendo o crochê, porque aqui em Canindé tinha esses cursos, né, de bordado, de tricô, de costura. Eu fui uma aluna. É, tá vendo? Então, Eu fui uma aluna. Aí, Thomas, vamos aprender, né? Criar uma rotina. Ele tem uma rotina bem puxada já. E aí, além da leitura, das artes cênicas, poder ter um momento em família, porque muitas vezes a gente também esquece. A gente dizia assim antes da pandemia, eu queria tanto ter um momento em família, pois está tendo. Bora usar, né? Aí fala assim, momento de filho, não aguento mais, esse momento de família que acabe, né? Porque agora está querendo ir com os amigos. Mas preservar esses momentos, Sim. né? Preservar. Fortificar esses momentos em família, né? Saber como conversar com os filhos e os filhos saber conversar com os pais. Porque muitas vezes os pais só querem botar a voz autoritária, mas não aquela voz
de atenção, aquela voz de cuidado. Vamos aqui, meu filho, vamos saber como foi as aulas remotas, como é que você está sentindo, o que foi que você aprendeu, o que é que você está percebendo durante esse período, como é que você está sentindo durante esse período, né? Ter essa conversa mais aberta para, além de passar o tempo, né, mas de fortificar os vínculos familiares, que esses são mais importantes. Porque aí, quando a gente fortifica os vínculos familiares, a questão de transtornos mentais vai diminuir, a questão do transtorno de ansiedade vai diminuir, os sintomas de depressão vão diminuir, porque eu vou começar a perceber que a minha família ela me aceita do jeito que eu sou. Eu vou começar a perceber que minha família me ama. Eu vou começar a perceber que a minha família tem um carinho por mim e que eu não preciso buscar na rua o que eu posso ter em casa. Então, tendo esse momento em família, ele é de fundamental importância para fortificar esses laços, né? Porque aí eu não vou aprender o que é sexualidade no meio da rua, eu vou aprender em casa. Ou, mesmo que eu saiba, tenha estudado na escola, ou tenha estudado na internet, e os meus pais não compreendem essa diversidade de gêneros que hoje a gente fala, né? Nessa orientação sexual, identidade de gênero, começar a trazer para eles essas questões, a questão do racismo, a questão das classes econômicas, a questão de política, ter esses momentos com a família para poder fortificar os vínculos familiares, que esse é o principal ação que a gente deve fazer nesse período de pandemia na nossa rotina. E aí, ter o esporte, Wilker, mas não pode sair de casa. Pois vamos fazer atividade física dentro de casa, na sala, no quintal, puxa o sofá, vamos fazer uma caminhada no meio, rodando fazer entre um o buraco sofá. no chão. Vamos fazer um buraco no chão. Vamos fazer botar um DVD na TV, que é um DVD de dança, alguma coisa assim. Vamos começar a dançar. Vamos fazer alguma atividade física que não tenha tanto esforço, que não precise de um acompanhamento com uma eficácia de uma profissional da educação física, né? Vamos fazer atividades que façam com que eu preencha essa minha rotina e que eu perceba que eu posso transformar minha realidade que eu estou vivenciando. Não é só ficar dentro de uma rede, olhando no celular ou no sofá, só se mudando, sofá para rede ou cama. E também, né, essa parte assim, do exercício físico que você comentou, da família participar, né, de estar junto, às vezes até em momentos interativos, divertidos, limpar a casa, lavar o banheiro, Sim. viu, gente? Também é um exercício físico. Sim. Então, você, jovem, adolescente, ajuda a mamãe, vai cair a mão também. Ajudar nas rotinas de casa, de acordo com a sua idade, porque também a gente não pode dizer assim, um menino de 3 anos varrer a casa que não pode. Não tem nem né? como, né? É de acordo com a sua idade. Por exemplo, se tem 3 anos, 4 anos, então vamos lá, filhinho, ajudar a mamãe a arrumar a roupa, né? Dobrar a sua roupinha, ou ajeitar a coxa da sua cama, mas sempre a mãe estando lá para ele perceber que tem alguém que está do lado dele nesses momentos. Para sentir essa segurança. Sim, né? E aí depois com os passar dos anos, que a criança vai crescendo, aí a gente vai elaborando mais atividades que elas possam fazer dentro de casa, né? Os adolescentes, né? Podem virar mestre cucas, masterchefs, né? olha aí. Tem muitos já, né? Olha aí. Poder ter esse momento de convivência, porque isso é muito bom. Isso vai diminuir os sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos, vai criar esse fortalecimento de vínculos. E aí quando a gente passar essa pandemia logo, não sei em que ano, mas é um logo breve, Deus quiser. né? A gente vai ter mais famílias fortificadas, fortalecidas, né? Emocionalmente, socialmente. A gente vai ter esse prazer, né? De dizer assim, a pandemia ela trouxe malefícios, mas ela também trouxe benefícios. Hoje eu não via a vida com esses olhos e agora eu estou vendo. Eu não lembrava que eu tinha uma família, mas agora eu estou lembrando que eu tenho uma família, que a vida é muito curta e que eu tenho que vivenciar como se fosse o último dia da minha vida. Eu preciso ter esse amor todos os dias. E no caso a gente percebe também que esses convívios, né, familiares nos leva lá aos avós que cuidavam, né, dos filhos, dos netos, todos em casa, davam tarefas, um brincando com o outro, o mais velho cuidando do mais novo. E voltamos no tempo, na atualidade. A gente volta às nossas raízes. É tanto que quando a gente estava com nossos avós, eu não sei se você lembra, Jéssica, do seu tempo, quando você ia passar o final de semana ou ia para a casa da sua avó, ela começava a contar histórias da infância dela.
né? E aí você vê um objeto antigo, ou vê escuta uma música, ou vê uma novela de época, você remete a quem? A sua avó, a infância dela, assim, olha, minha avó vivenciava isso, minha avó dizia que escutava muito isso. Então traz essa raiz de quem você é, né? Você vai lembrar da sua infância, vai lembrar da infância da sua mãe, da sua avó. Então isso é muito importante. Muito bem. E tem uma pergunta aqui do internauta. Devido à pandemia, o relacionamento íntimo foi muito afetado, com medo de ter uma relação mais íntima com o parceiro e isso ocasionar a contaminação pelo vírus da Covid-19. Será que o relacionamento íntimo, as relações sexuais, voltarão a ter o mesmo empenho de antes, sem medo de ser feliz? Rapaz, eu acho que depois dessa pandemia... Eita! Né, mas assim, por enquanto a gente precisa ter esse cuidado, né? Os casais de namorados, eles precisam assumir essas responsabilidades, né, dessa questão da contaminação, porque eu posso me encontrar com minha parceira, meu parceiro aqui, mas aí eu posso voltar para casa e nesse percurso, né? Então eu preciso ter essa responsabilidade. O casal que já mora dentro de casa, né, não precisa ter tanta preocupação, mas precisa ter essa preocupação, esse cuidado, que quando eu chego dentro de casa, eu tenho que tirar a roupa, colocar ela para lavar ou colocar dentro de um saco, descartar a máscara ou botar a máscara também nessa sacola, fazer minha higienização no banho com sabonete, né, com o shampoo, lavar o cabelo, né, deixar o sapato do lado de fora, ter toda essa precaução, segurança, para poder entrar dentro de casa, né? Então a gente precisa ter, né, os namorados, os casais, essa precaução, né? E futuramente aí a gente precisa ver como é que vai acontecer, mas assim, pelo que eu percebo, né? O fogo vai ser ardente. E pelo que as pessoas conversam, estão só esperando essa pandemia acabar para tirar o atraso, como dizem. Como para né? tirar o atraso, né? Vai pegar fogo o negócio. Mas a gente precisa ter primeiro, agora, atual momento, essa precaução, né? Segura esses o fogo cuidados. aí que depois da pandemia o fogo a lenha vai queimar, né? Gente, e assim, onde o Wilker atua aqui em Canindé, como faz para te encontrar? Quais são, né, os meios de comunicação para te encontrar? Na clínica, eu atuo na clínica Physioday, aqui na João Pinto Damasceno, como também na clínica do Dr. Valderi, né? Então, que é perto da Praça Azul. Então, você pode entrar em contato comigo pelo telefone 997294787 ou pode ligar também para a farmácia Dr. Valderi, que ele entra em contato comigo, ou pelas redes sociais, psicólogo Wilker Vasconcelos, no Instagram e no Facebook, Wilker Vasconcelos. Você pode entrar em contato comigo, que aí a gente conversa, tá bom? Wilker, quero agradecer mais uma vez por sua presença aqui no programa Sua Tarde com Jéssica Silva da TV Canindé. Agradecer imensamente, sanou várias dúvidas e creio que você que está em casa aí também sanaram várias dúvidas. E entre em contato com o Wilker, que ele está super à disposição para tirar suas dúvidas e te auxiliar, porque trabalho de psicólogo não é fácil não, viu, gente? Isso eu posso garantir para vocês, viu? E quero só agradecer mais uma vez. Tem algum alô para você mandar, quem está assistindo, para compartilhar? Eu que agradeço, né, esse convite por estar aqui e, assim, agradecer aos profissionais da psicologia, os meus colegas, num trabalho tão árduo, porque trabalhar saúde mental já é difícil. E quando se trabalha saúde mental nesse período de pandemia, fica mais difícil ainda. É tanto que muitas pessoas, elas descobrem os nossos telefones, descobrem os nossos endereços e querem essa ajuda, esse auxílio, né, naquele momento. E a gente está lá sempre à disposição dessas pessoas, né? Então, é agradecer aos profissionais da psicologia e que você que está nos assistindo em casa, né, fiquem em casa se puder, né? E vamos respeitar todos os protocolos de saúde e também vamos valorizar os nossos profissionais de saúde, eles que estão dia e noite, madrugada, que já estão exaustos, cansados, mas que estão lá para proteger aos enfermos que estão nas alas de UTI, nas alas de enfermaria e também valorizar os profissionais da saúde mental, que é importante. Então não vejam o psicólogo como o doutor do doido. Vejam o psicólogo como um profissional
da saúde, da área da saúde mental, que está para te auxiliar, que está para te ajudar a resolver situações que provavelmente você não consiga resolver só, a te ajudar a evoluir emocionalmente, a ter uma resiliência. Então, vamos valorizar os profissionais da psicologia e da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, né? Aos auxiliares de serviços gerais dos hospitais e das UPAs, que muitas vezes a gente lembra só do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta e do técnico de enfermagem. E esquece aquelas pessoas que estão lá nos serviços gerais para fazer a manutenção e a limpeza, as cozinheiras. Então, todos os profissionais que trabalham na linha de frente. Mais uma vez, muito obrigada. E eu quero mandar um abraço aqui para toda a galera que está assistindo todos os programas à tarde. São fiéis ao nosso programa. Muito obrigada à equipe do Getão, Grupamento Tático Motorizado, que sempre acompanha o programa. O Comandante Braga, o GCM Leandro, GCM Sandro, GCM Diego, GCM Gilvane. Obrigada a todos vocês aí do Getão. Mandar um abraço aí também para a equipe da Edferro, o senhor Federal, a Paula Lemos, a Francisco também, todos assistindo o programa. Um beijo aí para Madeira Cortada também, pessoal do Bela Vista. Um beijo para vocês. O senhor Marcos Vinícius, que sempre está com a gente. A Camila Dias, mandar um abraço também, sabe para quem? Para o Marcos Brito, que sempre está com a gente. A Fatinha Freitas e a toda a equipe da TV Canindé. O Pablo, o Yuri, o Naldinho, que está aqui na câmera hoje. Agradecer ao Nixon na Ilha Digital. Ao Paulo Vitor, que aniversariou essa semana. Beijo pra você, PV. Parabéns, viu? Muita saúde, felicidade e que Deus o abençoe. E desejo pra você muito sucesso, viu, meu cameraman? Que é estourado isso, viu? Gente, mais uma vez, muito obrigada e não esquece, hein? Se inscreve no nosso canal no YouTube, TV Canindé. Ativa lá o sininho das notificações no Facebook para toda vez que começar o programa ao vivo você ser informado na TV Canindé também e pelo Instagram, TV Canindé. Aí você fica conectado com a gente o dia todinho com muita informação e entretenimento. Obrigada, Wilker. Eu que agradeço. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. TV Canindé. TV Canindé. Atenção você cliente, está na hora de tirar suas fotos do arquivo pendrive ou CD. Você sabia que a Metrofilme Digital faz seu álbum ou apenas revelação de fotos? Não importa qual tenha sido o fotógrafo do seu evento, a Metrofilme Digital tem a melhor qualidade e o menor preço. Rua Romeu Martins, 38 Centro, próximas lojas Americanas. Informações 859-9637-1505. Fale com o Naldinho. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Alexia Design traz para Canindé e região um novo conceito, uma loja diretamente de fábrica com preço e qualidade de verdade. Fazemos parte do grupo Edson Estofados e temos todo o cuidado e acompanhamento com os nossos clientes. Nosso foco maior são os estofados projetados, com cores e tamanhos à escolha do cliente. Conforto e qualidade acima de tudo sempre. Endereço: Rua Euclides Barroso 745 Centro. WhatsApp 85 99661 1502. Siga-nos em nossas redes sociais, @AlexiaDesign_. No coração de Canindé, na Praça Tomás Barbosa, a loja Orpan, presente há mais de 55 anos em Canindé e região, tem o jeito mais simples para realizar sua compra. Com o crediário próprio da loja Orpan, comprar de quem você conhece e que você confia é essencial. Aqui você encontra tudo em móveis, eletrodomésticos, utilidades do lar, violões, caixas amplificadas, cama, mesa e banho. Produtos para o agricultor como forrageiras,
pulverizador, bomba submersa, motosserra, dentre tantos outros itens que temos a oferecer. Vem pra cá, estamos te esperando. Loja Orpan, na Praça Tomás Barbosa. Você conhece, você confia. Clinvet é uma empresa inovadora, possui uma equipe de veterinários altamente qualificada, oferece serviços de consultas, cirurgias, vacinação, internação 24 horas e além de exames laboratoriais. Também contamos com o serviço de Taxi Dog que vai buscar na sua casa. Estamos localizados na Rua Raimundo Marreiro, número 2348, bairro João Paulo II. Contato 85 99660 5563. Organização Dr. Alex Silva. Universo Pet, o novo pet shop da cidade. Temos serviços de banho e tosa, farmácia veterinária e Taxi Dog. No nosso espaço físico você encontra as melhores opções em rações, além de brinquedos para o seu pet e uma diversidade de produtos para o seu bichinho de estimação. Visite-nos. Travessa 1, 2181 João Paulo II, vizinho a Clinvet. Agendamentos e informações WhatsApp 85 98958 1867. Técnico responsável Luciano Silva. Oi, eu sou o Frei Jurandir, estou aqui convidando você e toda a sua família para todos os sábados nos encontrarmos aqui no Santuário de São Francisco das Chagas do querido Canindé. Onde quer que você esteja, venha rezar conosco. Aguardo, você é muito importante e a sua presença é muito mais aqui comigo.